Um médico racista humilha uma mulher negra grávida sem imaginar que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. 15 minutos depois, o marido dela chegaria para mudar completamente o rumo daquela situação constrangedora. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Luciana Costa atravessou as portas automáticas da Clínica Feminina Alto Prado com passos cautelosos. O vestido azul claro, que escolhera para a consulta, ondulava suavemente sobre sua barriga de 6 meses, enquanto ela acariciava o ventre num gesto protetor e instintivo. O estabelecimento exalava luxo por todos os poros, desde o mármore polido do piso até os arranjos de flores frescas estrategicamente posicionados. Ao se aproximar do balcão, Luciana sorriu esperançosa. Era seu primeiro ultrassom 4D, um momento que deveria ser especial. Porém, a recepcionista Daniela Oliveira mal ergueu os olhos da tela do computador quando ela se apresentou. Nome completo e convênio, disse a funcionária com voz monótona, como se Luciana fosse apenas mais um inconveniente em sua rotina. Luciana Costa, Plano Premium Saúde Integral, respondeu ela, mantendo a dignidade apesar do desconforto crescente. A mulher atrás do balcão digitou algo sem pressa, deslizou um formulário pelo balcão e, com um gesto displicente, apontou para a sala de espera. Nenhum sorriso, nenhum seja bem-vinda, nem mesmo um olhar direto. Luciana sentou-se num sofá de couro branco, gelado e impessoal. Observou discretamente as outras gestantes na sala. Todas pareciam ser atendidas com sorrisos e pequenas gentilezas que lhe eram negadas. Uma atendente ofereceu água e revistas para uma mulher loira sentada a 3 cadeiras de distância, mas passou direto por Luciana como se ela fosse invisível. O ar-condicionado soprava forte, criando um ambiente artificialmente fresco que contrastava com o calor sufocante que Luciana sentia por dentro. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a bolsa, enquanto o relógio da recepção parecia mover seus ponteiros com uma lentidão proposital. 15 minutos se transformaram em 30. Depois, 45. Gestantes que chegaram depois dela já haviam sido chamadas. Quando finalmente reuniu coragem para perguntar sobre a demora, recebeu apenas um "aguarde sua vez" seco e cortante. Cada minuto naquele ambiente hostil era um lembrete doloroso de que sua presença ali era vista como um incômodo. Luciana respirou fundo, lembrando-se das palavras de sua mãe sobre manter a cabeça erguida em ambientes onde tentassem diminuí-la. Inconscientemente, sua mão voltou à barriga, um gesto de promessa silenciosa ao bebê de que lutaria para que ele nunca precisasse sentir o que ela sentia agora. O mundo lá fora continuava ensolarado e vibrante pelas janelas amplas da clínica, mas dentro daquelas paredes brancas e assépticas, Luciana se sentia cada vez mais isolada, como se existisse uma barreira invisível separando-a do tratamento humano que todos mereciam. Após quase 40 minutos de espera, Luciana Costa finalmente ouviu seu nome ser chamado. A recepcionista Daniela Oliveira nem se deu ao trabalho de olhá-la nos olhos, limitando-se a erguer o braço e apontar para o final do corredor com um gesto frio e impaciente. "Consultório 3, última porta à direita", murmurou Daniela, já voltando sua atenção para a tela do computador, como se a presença de Luciana fosse um mero inconveniente em seu dia. Ao se levantar, Luciana sentiu uma pontada na lombar, consequência da longa espera no sofá desconfortável. Ajeitou o vestido sobre a barriga de 6 meses e caminhou pelo corredor branco, sentindo-se observada. Os olhares dos outros funcionários pareciam perfurar suas costas, alguns curiosos, outros indiferentes, mas todos carregados de um julgamento silencioso que ela conhecia bem demais. A cada passo pelo piso de mármore impecável da Clínica Feminina Alto Prado, Luciana tinha a sensação de estar invadindo um território proibido. Sua presença ali, naquele ambiente de luxo em Belo Horizonte,
Parecia desafiar alguma ordem invisível estabelecida muito antes de sua chegada. Quando bateu levemente na porta do consultório, 3, uma voz áspera respondeu de dentro. Entre logo, estou atrasado. Dr. Roberto Martins nem se levantou para recebê-la. Sentado atrás de uma mesa imponente, o médico mantinha os olhos fixos em uma ficha, seu rosto endurecido como uma máscara esculpida em pedra fria. Não havia qualquer traço de cordialidade em sua expressão. Apenas uma superioridade ostensiva que fez Luciana hesitar por um segundo. Sente-se, ordenou ele, sem erguer o olhar. Luciana acomodou-se na cadeira indicada e começou a se apresentar. Bom dia, doutor. Eu sou Luke. Sei quem é, interrompeu o médico, finalmente levantando os olhos. Seu olhar percorreu Luciana de cima a baixo, detendo-se por um instante em sua barriga, antes de voltar à ficha. Encaminhada pelo plano de saúde empresarial, correto? Não costumamos atender muitos casos assim. Antes que ela pudesse responder, o profissional disparou uma série de perguntas secas sobre seu histórico médico, interrompendo-a a cada tentativa de fornecer informações mais detalhadas. Suas sobrancelhas se erguiam em descrença a cada resposta dela, como se duvidasse de cada palavra. E o pai da criança? Perguntou o Dr. Roberto, com um tom que sugeria uma acusação velada. Ele participa? Ou você está sozinha nisso? Luciana respirou fundo, sentindo o peso daquelas palavras carregadas de preconceito. Mesmo naquele ambiente sofisticado, com equipamentos de última geração ao redor, ela estava sendo reduzida a um estereótipo. Mais uma vez. Luciana ajeitou-se na maca fria enquanto o Dr. Roberto Martins preparava o equipamento para o ultrassom 4D. O gel gelado contra sua pele morena causou um arrepio, mas o desconforto físico era o menor dos problemas. O médico manuseava o aparelho com eficiência mecânica, sem a menor demonstração de empatia ou calor humano. Sabe, estamos vendo cada vez mais pessoas que tentam se aproveitar do sistema de saúde privada, comentou ele, sem olhar diretamente para Luciana. Vem aqui com seus convênios básicos, querendo tratamento premium. A clínica não é instituição de caridade. Cada palavra saía como veneno destilado. A gestante mordeu o lábio inferior, contendo as lágrimas que ameaçavam brotar. 6 meses, carregando uma vida dentro de si, e aquele homem a tratava como uma intrusa. Ela manteve a cabeça erguida, uma postura que aprendera desde cedo. Sobreviver com dignidade, onde sua presença era questionada. Não estou entendendo, doutor. Meu plano cobre este procedimento, respondeu Luciana, a voz firme, apesar do nó na garganta. O médico lançou um olhar de desprezo, como se ela tivesse confirmado suas suspeitas. Subitamente, ele interrompeu o exame e começou a vasculhar a mesa lateral com agitação crescente. Onde está? Estava aqui agora mesmo, murmurou, remexendo papéis e instrumentos. Então, virou-se para ela com olhos acusadores. Meu relógio. O relógio que estava aqui na mesa. Você o viu? Não toquei em nada, doutor, Luciana respondeu, sentindo o coração acelerar. Estava aqui antes de você entrar, insistiu Roberto, sua voz elevando-se. Um Rolex que ganhei da minha esposa. Valioso demais para simplesmente sumir. Sem esperar resposta, o médico caminhou até a porta e a abriu bruscamente. Segurança! Preciso de assistência imediata. Sua voz ecoou pelo corredor asséptico, fazendo cabeças se virarem. Luciana sentou-se, puxando a bata hospitalar para cobrir sua barriga exposta. O gel ainda gelava sua pele, mas agora era o frio do medo que a consumia por dentro. Ela conhecia aquele olhar. Aquela acusação imediata. Não era a primeira vez que sua presença em um ambiente de luxo a transformava automaticamente em suspeita. Doutor, eu não peguei nada, tentou argumentar, mas Roberto já havia saído para o corredor, gesticulando freneticamente para os seguranças que se aproximavam com passos pesados. 2 seguranças
Paulo Silva e Ricardo Santos irromperam no consultório como se respondessem a um chamado de emergência, com posturas rígidas e expressões impassíveis. Posicionaram-se um de cada lado da maca onde Luciana ainda estava deitada, o gel do ultrassom brilhando em sua barriga exposta. "Senhora, precisamos que nos acompanhe", disse Paulo, o mais alto dos dois, sem olhar diretamente para ela. Seu tom não deixava espaço para questionamentos. Luciana tentou se levantar, protegendo instintivamente a barriga com as mãos. "Mas o que está acontecendo? Eu não fiz nada." Ricardo, o segurança mais jovem, estendeu a mão. "Seu celular." "Por favor." Não era um pedido, mas uma ordem. Com dedos trêmulos, Luciana entregou o aparelho, sentindo como se estivesse perdendo sua última conexão com o mundo exterior. "Posso ao menos ligar para meu marido?" "Depois", cortou Paulo, enquanto Ricardo guardava o dispositivo no bolso do uniforme azul marinho. "Agora, a senhora será conduzida à sala de segurança para esclarecimentos." Luciana ajeitou o vestido azul claro sobre a barriga de 6 meses, tentando manter a dignidade enquanto era escoltada para fora do consultório. Nenhum dos funcionários que cruzaram seu caminho ousou olhá-la nos olhos. A recepcionista Daniela abaixou a cabeça quando o trio passou, fingindo estar ocupada com papéis. O corredor da clínica feminina Alto Prado, normalmente um símbolo de elegância e discrição, agora parecia interminável. As luzes fluorescentes do teto piscavam em intervalos irregulares, criando um efeito estroboscópico que intensificava a sensação de irrealidade. Cada lampejo iluminava brevemente os quadros de bebês sorridentes nas paredes. Uma ironia cruel para uma mulher grávida sendo tratada como criminosa. Os passos dos 3 ecoavam no piso de mármore polido. Luciana sentia o peso de cada olhar furtivo, cada sussurro abafado. Sua respiração ficava mais rápida, enquanto tentava controlar o pânico crescente por seu bebê. Ao final do corredor, Ricardo abriu uma porta cinza sem identificação. O ambiente era pequeno, com uma mesa metálica e 2 cadeiras. Sem cerimônia, os seguranças indicaram que ela deveria entrar. "Aguarde aqui", instruiu Paulo. "Alguém virá conversar com a senhora." Quando a porta se fechou atrás dela, o som metálico do trinco ecoou como uma sentença definitiva. Luciana permaneceu de pé por alguns segundos, tentando processar o que estava acontecendo. Aquele som da porta, frio, impessoal, final, representava tudo o que ela sempre temeu: ser julgada, condenada e punida sem chance de defesa, simplesmente por existir. Luciana Costa permaneceu imóvel na cadeira metálica da sala de segurança, seus dedos trêmulos acariciando a barriga de 6 meses, como se tentasse acalmar não apenas o bebê, mas também seu próprio coração acelerado. O silêncio opressivo era quebrado apenas pelo zumbido constante das luzes fluorescentes que piscavam ocasionalmente, lançando sombras inquietantes pelas paredes brancas e frias da clínica feminina Alto Prado. "Vai ficar tudo bem", sussurrou para seu filho ainda não nascido, embora sua voz traísse a incerteza que sentia. A jovem mulher olhou ao redor, procurando instintivamente por câmeras de segurança que pudessem registrar aquela injustiça, mas não encontrou nenhuma. A ausência de monitoramento a fez engolir em seco. Seria aquele um procedimento comum? Quantas outras mulheres teriam passado por aquela mesma sala, acusadas injustamente, sem qualquer registro de suas humilhações? O suor frio escorria por sua testa enquanto tentava organizar os pensamentos. Havia chegado à clínica apenas para um exame de rotina, vestida com seu melhor traje, e agora estava detida como uma criminosa. A acusação absurda do Dr. Roberto ecoava em sua mente, cada palavra carregada de preconceito mal disfarçado. Luciana fechou os olhos por um momento, sentindo o peso daquela situação familiar, o olhar de desconfiança que a seguia em lojas caras, as bolsas checadas em estabelecimentos de luxo,
as portas que se fechavam antes mesmo de tentar abri-las. O tempo parecia se arrastar enquanto aguardava sozinha. Sem seu celular, confiscado pelos seguranças Paulo e Ricardo, não tinha como contatar João. Seu marido certamente já estaria a caminho, preocupado com sua demora. A ideia de vê-lo trouxe um breve conforto, logo substituído pela angústia de imaginar sua reação ao descobrir o tratamento que ela estava recebendo. Cada minuto naquela sala reforçava a sensação de invisibilidade que carregava desde a infância. Era como se sua humanidade pudesse ser descartada com base em uma simples suspeita, como se seu valor fosse medido apenas pela cor de sua pele. Luciana respirou fundo, tentando manter a compostura. Não daria a eles o prazer de vê-la desmoronar. Não permitiria que seu filho sentisse o peso de suas lágrimas. Manteria a dignidade que tentavam arrancar dela, mesmo quando tudo o que queria era gritar contra aquelas paredes indiferentes da clínica que prometia cuidado, mas entregava humilhação. Na recepção da clínica feminina Alto Prado, João Costa entrou com passos firmes, ajeitando o paletó enquanto seus olhos percorriam o ambiente. A ausência de Luciana o preocupava. Ela deveria estar esperando na área comum. O vice-diretor do Departamento de Justiça Federal consultou o relógio e franziu o senho, notando uma atmosfera carregada que não combinava com o luxo aparente do local. Minha esposa, Luciana Costa, ela tinha consulta às 14 horas, disse ele à recepcionista, que desviou o olhar ao reconhecer o sobrenome. Daniela Oliveira hesitou antes de responder, seus dedos tamborilando nervosamente sobre o teclado. Ela está sendo atendida em outro setor. Algo na voz da funcionária acendeu um alerta em João. Anos lidando com depoimentos falsos em seu trabalho haviam apurado sua percepção para mentiras mal construídas. Ele estava prestes a insistir quando avistou Luciana sendo escoltada por um corredor lateral, o rosto marcado por uma expressão que ele jamais esqueceria. "O que aconteceu?" perguntou, abraçando a esposa que tremia visivelmente. Entre soluços contidos, Luciana explicou a acusação absurda, a detenção improvisada, o tratamento humilhante. A cada palavra, a postura de João se transformava. O homem que entrara preocupado agora irradiava uma autoridade que fez os funcionários próximos recuarem instintivamente. "Quero ver as imagens de segurança." Agora me exigiu, sua voz calma contrastando com a intensidade do olhar. Paulo Silva, um dos seguranças, tentou argumentar sobre protocolos internos, mas João o interrompeu. "Sou vice-diretor do Departamento de Justiça Federal. Vocês detiveram minha esposa grávida sem evidências. Isso não é apenas um erro, é crime." O nome do departamento ecoou pela recepção silenciosa. Funcionários trocaram olhares apreensivos, enquanto João questionava cada um deles, anotando nomes e funções. Sua presença, antes apenas física, agora preenchia o ambiente como uma força incontornável. "Chame o Dr. Roberto Martins", ordenou a recepcionista, "e qualquer outro responsável por este absurdo." Enquanto aguardavam, João segurou as mãos de Luciana, notando como ela protegia instintivamente a barriga com a outra mão. O casal permaneceu unido no centro da recepção, ignorando os olhares curiosos. "Vamos resolver isso", sussurrou ele. "Ninguém tem o direito de tratar você assim." Quando Mariana Almeida, presidente do Conselho Ético, apareceu apressadamente pelo corredor, encontrou não apenas um casal indignado, mas um homem determinado a expor cada camada daquele estabelecimento aparentemente respeitável. A clínica de luxo, com seus sofás de couro e ar-condicionado sofisticado, agora enfrentaria algo que seu dinheiro não poderia comprar: justiça, procedimento padrão para garantir a segurança de todos os pacientes, explicou a coordenadora administrativa Patrícia Mendes, com um sorriso ensaiado que não alcançava seus olhos. Os funcionários formaram uma barreira humana,
tentando conduzir João Costa e Luciana para fora do estabelecimento como se nada tivesse acontecido. João manteve a postura firme, ajustando discretamente o paletó antes de pronunciar as palavras que mudaram tudo. Como vice-diretor do Departamento de Justiça Federal, exijo acesso imediato às gravações de segurança e um relatório completo do incidente envolvendo minha esposa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhares de desdém transformaram-se instantaneamente em expressões de pânico. Patrícia engoliu em seco, seu rosto empalidecendo visivelmente enquanto trocava olhares nervosos com os demais funcionários. Certamente, Sr. Costa. Por favor, me acompanhem até o escritório da administração, disse ela, sua voz agora tremulando levemente. No caminho, Luciana apertou a mão do marido, buscando força. A humilhação ainda queimava em seu peito, mas ver a mudança no comportamento daqueles que a trataram como criminosa trazia uma satisfação amarga. O escritório era espaçoso, decorado com certificados e plantas ornamentais que contrastavam com a tensão palpável no ar. Em frente a um monitor de alta definição, o casal aguardou enquanto o responsável pela segurança, um homem de meia idade, visivelmente desconfortável, navegava pelo sistema. As imagens não deixavam margem para dúvidas. Na gravação, Luciana aparecia sentada durante toda a consulta, suas mãos sempre visíveis, ora sobre a barriga proeminente, ora gesticulando enquanto falava. O relógio permanecia intocado sobre a mesa do médico. Minutos depois de Luciana ter sido retirada da sala, André Barbosa, um jovem assistente administrativo, entrou no consultório e recolheu o objeto, colocando-o numa gaveta com naturalidade que sugeria rotina. Como podem ver, começou Patrícia, mas João a interrompeu. O que vemos é uma acusação infundada, seguida de detenção ilegal de uma mulher grávida, afirmou ele, sua voz controlada, mas carregada de autoridade. Quero saber agora, este tipo de procedimento padrão é aplicado a todos os pacientes, ou apenas àqueles com determinadas características? Luciana observou o rosto da coordenadora contorcer-se em desconforto. Aquela pergunta expunha o que todos na sala já sabiam. O procedimento tinha cor e classe social específicas. Quero falar com o Dr. Roberto imediatamente, exigiu a gestante, sua voz encontrando força renovada. E também com o responsável por esta clínica. Isto não terminará aqui. O constrangimento tomou conta da sala, como uma onda súbita. As imagens da câmera de segurança mostravam claramente que Luciana Costa jamais havia tocado no relógio. A verdade exposta na tela deixava todos sem palavras enquanto a gravação continuava, revelando André Barbosa recolhendo o objeto minutos após a saída dela. Dr. Roberto Martins, com o rosto agora pálido, tentou alcançar o controle remoto. Acredito que houve um mal-entendido aqui. Podemos interromper a gravação e conversar como adultos sobre... Não toque nisso. João interrompeu com voz firme, sua postura de vice-diretor do Departamento de Justiça Federal preenchendo o ambiente. Quero que todos vejam exatamente o que aconteceu. O médico recuou, passando a mão pelo cabelo enquanto murmurava justificativas que ninguém mais ouvia. A tensão na sala era palpável, com os funcionários trocando olhares nervosos. Daniela, a recepcionista, mantinha os olhos fixos no chão, como se tentasse desaparecer. Luciana se levantou lentamente, uma mão protetora sobre a barriga de 6 meses. Seu olhar não carregava apenas indignação, mas uma dignidade que fez todos na sala se sentirem pequenos. Exijo uma retratação formal, ela declarou, sua voz surpreendentemente controlada. Não apenas em particular, mas diante de todos que presenciaram minha humilhação. João segurou sua mão em apoio silencioso enquanto o celular dele tocava. Havia acionado contatos importantes. Em 15 minutos, a presidente do Conselho Ético da clínica entrou apressadamente na sala.
Mariana Almeida era uma mulher de presença imponente, vestida impecavelmente e com expressão de preocupação genuína. Seus olhos percorreram rapidamente a sala, avaliando a situação antes mesmo de ser informada. Doratidoto Almeida, começou o médico. Tivemos um pequeno incidente que... Silêncio, Roberto, cortou Mariana, após observar a gravação que ainda rodava no monitor. Isto não é um pequeno incidente. Ela se virou para Luciana e João, seu semblante profissional mal escondendo o choque. Senhora Costa, em nome da clínica, peço desculpas pelo tratamento inaceitável que recebeu hoje. Isso vai muito além de um erro protocolar. A presidente do conselho olhou duramente para Roberto e os seguranças presentes. Sua prioridade inicial era claramente proteger a reputação do estabelecimento, mas ao ver a gravidade da situação, algo mudou em sua expressão. Isto é exatamente o tipo de comportamento que não toleramos, continuou, embora todos na sala soubessem que, até aquele momento, tal comportamento havia sido não apenas tolerado, mas institucionalizado. João apertou levemente a mão de Luciana. O casal sabia que este era apenas o início de uma batalha muito maior. Thor, o cachorro pastor alemão, que fazia parte da equipe de segurança da clínica feminina Alto Prado, caminhava pelo corredor com seu adestrador quando passaram pela sala onde Luciana estivera detida. O animal parou abruptamente, as orelhas erguidas em alerta. Um rosnado baixo vibrou em sua garganta, como se detectasse algo perturbador naquele ambiente aparentemente neutro. Daniela Oliveira, sentada atrás do balcão da recepção, observava a cena com visível desconforto. Quando o olhar de João Costa cruzou com o seu, a recepcionista desviou rapidamente os olhos, fingindo organizar prontuários. Suas mãos tremiam levemente, traindo a compostura profissional que tentava manter. João notou aquele detalhe. Como vice-diretor do Departamento de Justiça Federal, estava treinado para identificar comportamentos suspeitos. Aproximou-se do balcão com passos deliberadamente lentos, observando como a mulher parecia cada vez mais nervosa com sua presença. "Você trabalha aqui há quanto tempo?" perguntou ele, mantendo o tom casual. 3 anos, respondeu Daniela, sem levantar os olhos dos papéis. E quantas vezes viram pacientes como criminosos antes de qualquer prova? A pergunta pairou no ar. A funcionária engoliu em seco, seus dedos agora completamente imóveis sobre os documentos. "E procedimento padrão", murmurou ela, repetindo o mantra que todos na clínica pareciam ter decorado. João observou o ambiente luxuoso ao redor. Os arranjos florais impecáveis, o mármore polido, os quadros abstratos que custavam mais do que muitos ganhavam em um ano. Tudo ali era calculado para transmitir exclusividade e perfeição. Mas havia algo podre por trás daquela fachada imaculada. "Sabe o que é interessante?" comentou ele, inclinando-se sobre o balcão. "O doutor Roberto acusou minha esposa antes mesmo de verificar as câmeras, como se já esperasse encontrar algo errado com ela desde o momento em que pisou aqui." Daniela permaneceu em silêncio, mas sua respiração acelerada denunciava seu nervosismo. "Não foi a primeira vez, foi?" insistiu João, sua voz agora mais baixa e incisiva. O silêncio da recepcionista foi sua resposta. João fez uma anotação mental. Aquilo não era um incidente isolado, mas um padrão. A acusação contra Luciana parecia ter sido arquitetada antes mesmo dela entrar no consultório. Um roteiro já ensaiado diversas vezes naquele templo de privilégios. Enquanto se afastava do balcão, João observou novamente o cachorro, ainda inquieto próximo à sala de detenção. Até mesmo o animal parecia sentir que algo estava errado naquele lugar onde o silêncio e o luxo mascaravam práticas sistemáticas de discriminação. Na sala do Conselho Ético, o ar parecia denso como concreto. Dr. Roberto Martins ajustou o jaleco branco e, com voz estudadamente controlada, começou sua defesa. "Segui rigorosamente os protocolos da clínica.
Quando percebi o desaparecimento de um item valioso, acionei a segurança conforme o procedimento padrão, afirmou o médico, evitando olhar diretamente para Luciana. Não houve qualquer intenção discriminatória. Teria feito o mesmo com qualquer paciente. Luciana Costa respirou fundo, sentindo o bebê se mexer em sua barriga como se protestasse contra a mentira. Quando finalmente tomou a palavra, sua voz não tremeu. O senhor me acusou antes mesmo de verificar as câmeras. Disse que pessoas como eu sempre tentam se aproveitar. E isso foi antes de qualquer menção ao relógio, relatou ela, olhando diretamente para cada membro do conselho. Fui detida sem explicação, tratada como criminosa e humilhada diante de outros pacientes. Mariana Almeida, a presidente do conselho, franziu o senho enquanto anotava cada detalhe. A sala estava repleta de tensão, com os membros do conselho trocando olhares inquietos. Há um protocolo para acusações de furto, interveio um dos conselheiros, que inclui verificação de câmeras antes de qualquer abordagem. O médico tentou interromper, mas João Costa levantou-se, sua presença preenchendo o ambiente. Como vice-diretor do Departamento de Justiça Federal, informo que estamos diante de violação de direitos civis, discriminação racial e detenção ilegal, declarou ele com firmeza. Iniciarei um processo formal ainda hoje, não apenas contra o doutor, mas contra a instituição que permitiu esse comportamento. Um silêncio gelado tomou conta da sala. Os rostos ao redor da mesa perderam a cor gradualmente. O que parecia ser apenas uma reclamação interna agora se transformava em ameaça real à reputação e ao futuro da clínica. Precisamos de um momento para deliberar, disse Mariana, visivelmente abalada. Não há o que deliberar, respondeu Luciana. As imagens são claras. Fui humilhada não por algo que fiz, mas por quem sou. Doutora Roberto tentou uma última defesa, alegando estresse e sobrecarga de trabalho, mas suas palavras soavam vazias diante das evidências. Os membros do conselho perceberam que estavam diante não apenas de um incidente isolado, mas de um padrão institucional que agora vinha à tona. Quando João mencionou a possibilidade de tornar o caso público, o medo se espalhou como veneno pelos olhares dos presentes. Todos ali sabiam, a clínica Alto Prado nunca mais seria a mesma depois daquele dia. Sentada na varanda de sua casa, Luciana Costa observava a chuva fina que caía sobre Belo Horizonte. Seus dedos acariciavam suavemente a barriga de 6 meses, enquanto sua mente vagava para memórias que preferia esquecer. Crescer na periferia havia sido uma batalha constante. Cada conquista exigia o dobro de esforço. Cada palavra precisava ser medida 3 vezes. Lembrou-se de quando, aos 12 anos, foi acusada de roubar material escolar na papelaria do bairro. A dona do estabelecimento a revistou na frente de todos, apenas para descobrir que não havia nada. Nenhum pedido de desculpas veio depois. Aos 16, foi seguida por seguranças em um shopping. Aos 22, um professor universitário duvidou que um trabalho excepcional fosse realmente seu. E agora, carregando uma vida dentro de mim, ainda preciso provar que mereço respeito, sussurrou para si mesma, sentindo o bebê se mexer como se respondesse. A humilhação na clínica Alto Prado não era um incidente isolado, mas mais um elo em uma corrente de desconfiança que a perseguia desde sempre. Do outro lado da sala, João observava a esposa em silêncio. Seu coração se apertava ao ver aquela mulher forte, momentaneamente fragilizada. O vice-diretor do Departamento de Justiça Federal revirava em sua mente as imagens da mãe chegando em casa aos prantos, décadas atrás, depois de ser acusada de furtar mercadorias em uma loja de departamentos. Mãe nunca mais voltou àquele lugar, pensou ele, lembrando como Dona Teresa havia engolido a humilhação em silêncio. Mas os tempos são outros agora. João se aproximou de Luciana, sentando-se ao seu lado no sofá. Pegou suas mãos entre as dele, notando as pequenas marcas que o tempo e as lutas haviam deixado naquela pele.
Quando vi você saindo daquela sala de segurança, vi minha mãe de novo, confessou ele com voz embargada. Prometi a mim mesmo que nunca mais ficaria parado vendo isso acontecer. Luciana apoiou a cabeça no ombro do marido. Naquele momento de vulnerabilidade compartilhada, ambos sabiam que a luta que travavam era maior que eles. Era por seus ancestrais que se calaram e pelo filho que ainda não havia nascido. Dr. Roberto e aquela clínica vão aprender que os tempos mudaram, disse ela, com determinação renovada na voz. Não é só por mim, João. É por todas nós. O celular sobre a mesa vibrou com mais uma notificação. Outra reportagem sobre o caso ganhava as redes. A chuva lá fora engrossou, mas dentro daquele lar, uma tempestade diferente se formava, uma de coragem, resistência e a promessa silenciosa de transformação. 2 dias após o incidente, Luciana Costa aceitou o convite para uma entrevista coletiva no Centro Cultural Lagoa do Nado. Vestida com dignidade e determinação, ela entrou no salão lotado de jornalistas, líderes comunitários e ativistas de direitos humanos. João permaneceu ao seu lado, sua presença silenciosa, transmitindo apoio e força. Quando os flashes das câmeras começaram a disparar, Luciana sentiu um nó na garganta. Não era apenas sua história que estava prestes a contar. Era a história de milhares de mulheres negras brasileiras que viviam o mesmo pesadelo diariamente. Entrei naquela clínica como qualquer outra gestante, buscando cuidados para mim e meu bebê, começou ela, a voz inicialmente trêmula ganhando firmeza. Saí de lá tratada como criminosa, sem uma única prova contra mim, além da cor da minha pele. A sala silenciou quando Luciana descreveu em detalhes como foi conduzida à sala de segurança, como teve seu celular confiscado e como sentiu o bebê se mexer dentro dela enquanto lutava contra o pânico de estar detida injustamente. O que aconteceu comigo não é um caso isolado, afirmou, olhando diretamente para as câmeras. É a realidade invisível que enfrentamos todos os dias em hospitais, lojas, escolas, lugares onde deveríamos ser tratadas como seres humanos. Ao seu lado, Fernanda Gomes, líder do coletivo Mães na Luta, complementou. O que torna o caso de Luciana diferente é que ela teve um marido com poder institucional para defendê-la. Quantas de nós têm essa proteção? A história viralizou instantaneamente. Em menos de 24 horas, o vídeo da entrevista ultrapassou 2 milhões de visualizações. Hashtags como Justiça para Luciana e Cis Racismo Mata dominaram as redes sociais brasileiras. Jornais impressos e portais de notícias estampavam manchetes sobre o caso. O Jornal do Brasil publicou uma reportagem especial intitulada Racismo de Jaleco Branco, enquanto o Globo dedicou sua capa ao tema, Quando a Medicina Discrimina. Ao final da entrevista, uma jornalista perguntou a Luciana o que ela esperava que mudasse após sua denúncia. Eu quero que cada mulher negra que entrar naquela clínica ou em qualquer estabelecimento deste país seja olhada nos olhos, respondeu ela, acariciando suavemente a barriga. Quero que meu filho nasça em um Brasil onde não precise provar sua humanidade a cada passo. Não estou pedindo privilégios, estou exigindo o básico, respeito. Enquanto deixava o palco, Luciana sentiu o peso e a potência de sua voz. Pela primeira vez, sua dor não era apenas sua, transformava-se em combustível para uma luta coletiva que ecoava por todo o país. A repercussão do caso de Luciana Costa foi como um incêndio em mata seca. Em menos de 24 horas, centenas de pessoas se reuniram em frente à Clínica Feminina Alto Prado, segurando cartazes com frases de apoio e exigindo justiça. Mulheres negras de todas as idades compartilhavam histórias semelhantes, muitas delas chorando ao reconhecer na experiência de Luciana o reflexo de suas próprias dores silenciadas. Nas redes sociais, a hashtag Caso Justiça para Luciana tornou-se uma das mais compartilhadas do país. Vídeos de depoimentos emocionados
multiplicavam-se, enquanto figuras públicas manifestavam apoio à causa. O Coletivo Nacional de Mulheres Negras emitiu nota exigindo investigação imediata e punições exemplares para todos os envolvidos no caso. O que aconteceu comigo acontece todos os dias em hospitais, lojas e instituições por todo o Brasil, declarou Luciana em uma entrevista que viralizou, sua voz firme apesar dos olhos marejados. A diferença é que agora temos provas concretas e um sistema que não pode mais fingir não ver. João Costa, utilizando seus contatos no Departamento de Justiça, garantiu que o caso fosse tratado como prioridade. Sua presença constante ao lado da esposa, combinada com sua posição de autoridade, criou uma pressão institucional impossível de ignorar. Após 3 dias de protestos ininterruptos e uma avalanche de críticas na imprensa, a administração da clínica finalmente cedeu. Em nota oficial, reconheceu o lamentável incidente e anunciou o afastamento do Dr. Roberto Martins por tempo indeterminado, enquanto uma investigação interna seria conduzida. Mariana Almeida, visivelmente constrangida, leu o comunicado para jornalistas, prometendo rever todos os protocolos de atendimento e segurança. Para muitos, a punição parecia insuficiente. Mas Luciana, sentada na sala de estar de sua casa, enquanto acariciava a barriga de grávida, via além da punição individual. Ela observava, emocionada, as mensagens que chegavam de mulheres que, inspiradas por sua coragem, denunciavam situações semelhantes em outros estabelecimentos. Não é sobre o Dr. Roberto, confidenciou a amiga que a visitava. É sobre cada mulher que agora sabe que pode falar, que deve falar. Essa é a verdadeira vitória. Naquela noite, enquanto o noticiário exibia imagens dos protestos em frente à clínica, Luciana sentiu seu bebê se mexer com vigor. Sorriu, pensando que talvez ele já estivesse aprendendo sua primeira lição, que algumas batalhas, mesmo as mais dolorosas, precisam ser travadas não apenas por nós, mas por todos que virão depois. Naquela noite, Luciana Costa sentou-se na varanda de sua casa em Belo Horizonte. O vento suave de primavera acariciando seu rosto enquanto folheava os recortes de jornais espalhados sobre a mesa de madeira. Seu celular não parava de vibrar com notificações. Centenas de mensagens de apoio de pessoas que ela jamais conhecera, mas que agora se identificavam com sua história. É estranho ver minha dor estampada em manchetes, murmurou ela, acariciando a barriga de 6 meses. A criança se moveu, como se respondesse ao toque da mãe. O trauma da humilhação na clínica feminina Alto Prado ainda estava fresco, como uma ferida aberta que ardia a cada lembrança. Mas havia algo mais ali, crescendo junto com seu filho, a certeza de que sua voz, finalmente ouvida, estava ecoando por corredores antes inacessíveis. João Costa apareceu na porta da varanda carregando 2 xícaras de chá. O vice-diretor do Departamento de Justiça Federal havia passado o dia inteiro em reuniões com advogados, preparando cada detalhe do processo contra a clínica. Seus olhos, sempre firmes diante de autoridades e salas de tribunal, agora revelavam o cansaço de quem lutava não apenas por justiça, mas pela dignidade da mulher que amava. Olha isso, disse Luciana, mostrando uma mensagem de uma médica negra que trabalhava em outro hospital. Ela diz que meu relato deu coragem para denunciar práticas semelhantes no lugar onde trabalha. O marido sentou-se ao lado dela, deixando as xícaras sobre a mesa e segurando sua mão com delicadeza. A aliança dourada brilhou sob a luz amarelada da varanda, símbolo de uma união que agora se fortalecia nas trincheiras de uma batalha que nunca deveria ter sido necessária. Cada mensagem dessas é uma vitória, respondeu ele, a voz embargada. Foi então que, pela primeira vez desde o incidente, João permitiu-se chorar. Não eram lágrimas de raiva ou frustração, embora ambas estivessem presentes.
Era um choro silencioso de quem finalmente compartilhava o peso daquela luta, sem armaduras ou posições oficiais para esconder a vulnerabilidade. Luciana apertou a mão do companheiro enquanto observava a cidade iluminada ao longe. Aquela dor compartilhada era também uma forma de cura. Não completa, talvez nunca fosse, mas necessária. No silêncio daquela varanda, marido e esposa teciam juntos uma nova narrativa, onde o trauma se transformava em resistência e a resistência em esperança. Jan, nosso filho vai nascer em um mundo diferente, sussurrou ela, olhando para o céu estrelado, porque nós não nos calamos. A clínica feminina Alto Prado transformou-se num turbilhão de mudanças após o escândalo. Reuniões de emergência aconteciam diariamente, com funcionários tensos e administradores preocupados com a imagem da instituição que, até então, era sinônimo de excelência em Belo Horizonte. Mariana Almeida, com olheiras profundas que denunciavam noites sem dormir, convocou uma coletiva de imprensa no saguão principal. Vestida com um terno cinza sóbrio, a presidente do Conselho Ético fez o que muitos consideravam impensável. Reconheceu publicamente a existência do racismo institucional dentro da clínica. O que aconteceu com Luciana Costa não foi um incidente isolado, mas o reflexo de uma cultura que ignoramos por tempo demais, declarou, enquanto câmeras registravam cada palavra. E ela expôs uma ferida profunda que preferíamos fingir não existir. A declaração caiu como uma bomba nos corredores da clínica. Alguns funcionários, incluindo Daniela, mostravam-se visivelmente desconfortáveis. Outros pareciam aliviados por finalmente poderem falar abertamente sobre práticas que testemunhavam há anos. Consultores especializados em diversidade foram contratados para conduzir treinamentos intensivos. Todos os protocolos de atendimento passaram por revisão minuciosa, com atenção especial às diretrizes de segurança e abordagem a pacientes. As salas de detenção, antes utilizadas sem qualquer supervisão, agora tinham câmeras monitoradas por uma equipe externa. Paulo e Ricardo, os seguranças envolvidos no incidente, foram temporariamente afastados e encaminhados para reciclagem profissional. O estabelecimento contratou uma equipe diversificada de novos profissionais, priorizando a representatividade racial em todos os níveis hierárquicos. A mudança mais significativa, porém, foi a criação de um comitê independente de fiscalização, composto por ativistas, advogados e pacientes. Este grupo tinha acesso irrestrito às instalações e autoridade para intervir em qualquer situação suspeita. Dr. Roberto permanecia afastado, enfrentando um processo disciplinar no Conselho Regional de Medicina. Seu consultório, antes decorado com diplomas e certificados, agora estava vazio, um lembrete silencioso das consequências do preconceito. Enquanto isso, a clínica enviou uma carta formal de desculpas a Luciana, acompanhada de um convite para participar das novas políticas institucionais. A resposta dela ainda era aguardada com ansiedade. Não estamos fazendo isso apenas para salvar nossa reputação, confessou Mariana a uma colega longe dos microfones. Estamos fazendo porque é o certo, porque aquela mulher nos mostrou quem realmente éramos, e não era bonito de se ver. No estacionamento da clínica, o antigo letreiro luminoso foi substituído. Abaixo do nome tradicional, uma nova frase: cuidado, respeito e dignidade para todos. O envelope chegou pela manhã, com o timbre do Ministério da Saúde. Luciana Costa o abriu com dedos trêmulos, lendo e relendo o convite oficial para integrar o Comitê Nacional de Revisão de Direitos das Gestantes. Seus olhos marejaram enquanto absorvia o significado daquele momento. Olha isso! Ela chamou João, que deixou o café pela metade para ler o documento. O marido a abraçou com força, orgulhoso da mulher que enfrentara o sistema e agora era reconhecida não como vítima, mas como agente de transformação. Ao aceitar o convite, Luciana experimentou uma sensação inédita.
pela primeira vez, adentrava um espaço de poder e decisão, não como convidada de segunda classe. Não por concessão ou cota, mas por mérito próprio, por sua voz e sua luta. O comitê representava uma oportunidade de transformar sua dor em políticas públicas que protegeriam outras mulheres. Na primeira reunião, sentada à mesa com médicos renomados e gestores de saúde, ela falou com a autoridade de quem conhecia na pele o problema. Sua experiência na clínica Alto Prado não era apenas um caso isolado, mas o reflexo de um padrão nacional que precisava ser exposto e combatido. Precisamos de protocolos claros de acolhimento e canais de denúncia acessíveis, defendeu, surpreendendo a todos com sua articulação. O racismo institucional não pode mais se esconder atrás de procedimentos técnicos. Mesmo com essas conquistas, as cicatrizes emocionais persistiam. No silêncio da madrugada, quando João dormia profundamente ao seu lado, Luciana ainda revivia o som metálico da porta da sala de segurança se fechando, o zumbido das luzes fluorescentes, a frieza dos uniformes e o olhar vazio daqueles que a julgaram sem provas continuavam vívidos em sua memória. Às vezes, acordava sobressaltada, a mão instintivamente protegendo a barriga. Nesses momentos, respirava fundo e acariciava o ventre, prometendo ao filho que ele nasceria em um mundo um pouco melhor, um mundo que ela estava ajudando a construir. Durante o dia, Luciana trabalhava incansavelmente, revisando protocolos de atendimento e propondo treinamentos antirracistas para equipes médicas. À noite, porém, permitia-se sentir o peso daquela experiência, sabendo que a cura viria gradualmente, junto com cada pequena vitória no comitê. O reconhecimento público não apagava o trauma, mas dava sentido a ele. Cada vez que uma clínica adotava as novas diretrizes, cada vez que uma mulher negra era tratada com dignidade em uma consulta pré-natal, Luciana sentia que sua história não tinha sido em vão. João Costa sabia exatamente o que estava em jogo. Enquanto revisava os documentos do processo contra a Clínica Feminina Alto Prado, o vice-diretor do Departamento de Justiça Federal sentia o peso das consequências em seus ombros. Colegas de longa data já haviam se afastado, mensagens não respondidas acumulavam-se em seu celular, e rumores sobre seu excesso de zelo circulavam pelos corredores do poder. "Você tem certeza disso?" perguntou seu mentor, um juiz aposentado que o acompanhava desde o início da carreira. "Sua trajetória política está em ascensão. Este caso pode comprometer tudo." João fechou a pasta de documentos e fitou a janela de seu escritório. A cidade de Belo Horizonte se estendia sob o céu alaranjado do fim de tarde. Pensou em sua mãe, que anos antes havia engolido humilhações semelhantes em silêncio, e na esposa, cuja dignidade fora atacada simplesmente por existir. "Não posso recuar agora", respondeu com voz firme. "Que tipo de homem eu seria?" As noites tornaram-se um tormento. Enquanto Luciana dormia, ele permanecia acordado, antecipando cada movimento dos advogados da clínica, cada tentativa de desqualificar o caso como mal-entendido ou procedimento padrão. Sabia que enfrentava não apenas o Dr. Roberto, mas todo um sistema que naturalizava o racismo em suas práticas cotidianas. Antigos aliados políticos enviaram intermediários, sugerindo que o caso poderia ser resolvido discretamente, com uma indenização generosa. Outros insinuaram que sua insistência poderia prejudicar futuras nomeações. João recusou cada proposta com a mesma determinação. Em casa, quando compartilhava essas pressões com Luciana, encontrava não apenas compreensão, mas força renovada. Ela segurava suas mãos cansadas e dizia: "Estamos juntos nisso. Não é só por mim ou pelo nosso filho. É por todos que não têm voz." Aquela luta, embora desgastante, fortalecia o vínculo entre eles. Cada audiência, cada depoimento, cada documento apresentado solidificava uma parceria que transcendia o casamento. Era uma aliança de propósitos, uma cumplicidade baseada em valores compartilhados. Certa noite,
Após mais uma reunião tensa com a equipe jurídica, João encontrou Luciana na varanda de casa. Ela acariciava a barriga enquanto contemplava as estrelas. "Sabe o que descobri hoje?" perguntou ela, sorrindo. "Nosso filho chuta mais forte quando ouve sua voz." Naquele momento, todas as dúvidas se dissiparam. João compreendeu que a verdadeira carreira política que desejava construir não se media por cargos ou influência, mas pela coragem de enfrentar injustiças. O amor entre eles, forjado na adversidade, havia se transformado em algo inquebrável, uma força capaz de mudar não apenas suas vidas, mas todo um sistema que precisava urgentemente ser confrontado. Luciana Costa ocupava uma cadeira no centro da mesa oval. Era a terceira reunião do Comitê Nacional pelos Direitos das Gestantes, e o auditório da Secretaria de Saúde estava lotado. Mulheres de diferentes regiões do país compartilhavam histórias que, embora únicas, carregavam o mesmo peso de discriminação. Uma médica de Salvador relatou como pacientes negras recebiam menos analgésicos durante o parto. Uma enfermeira de Porto Alegre descreveu gestantes sendo questionadas sobre a paternidade de seus bebês. Uma doula do Recife contou sobre mulheres negras que tinham seus sintomas ignorados até desenvolverem quadros graves. Luciana ouvia cada relato com um nó na garganta. Não estava sozinha. Nunca estivera. O que acontecera na clínica Alto Prado era apenas a ponta visível de um iceberg de violências silenciosas. "Minha história só teve repercussão porque meu marido tem um cargo importante", ela admitiu, segurando o microfone com firmeza. "Quantas de nós passam por isso todos os dias, sem ter a quem recorrer?" O silêncio que seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Mariana Almeida, agora representando a Associação Brasileira de Clínicas Particulares, apresentou o novo protocolo de acolhimento desenvolvido após o incidente. Treinamentos antirracistas seriam obrigatórios para todos os funcionários, desde recepcionistas até médicos. Um canal direto para denúncias seria implementado em todas as unidades de saúde credenciadas. "Estamos apenas começando", disse a presidente do conselho, olhando diretamente para Luciana. "Reconhecemos que o racismo institucional existe e precisa ser combatido ativamente." Quando a reunião terminou, 3 jovens estudantes de medicina se aproximaram de Luciana. Queriam saber como poderiam fazer diferença em suas futuras práticas. A gestante sorriu, sentindo o bebê se mexer em sua barriga, como se também quisesse participar daquela conversa. No caminho para casa, João ligou para saber como tinha sido. Ela contou sobre os novos protocolos, sobre as histórias ouvidas, sobre as estudantes esperançosas. "Cada pequena mudança conta", disse ela, observando a cidade pela janela do veículo. "Talvez nosso filho já nasça em um mundo um pouco melhor. A cada nova medida adotada, cada novo testemunho compartilhado, cada nova consciência despertada, Luciana se sentia mais próxima de um futuro em que mulheres negras pudessem existir sem medo, sem precisar provar seu valor a cada porta que cruzassem. Um futuro em que o respeito não fosse um privilégio, mas um direito. Acariciando a barriga, ela imaginou seu filho crescendo nesse novo mundo que estavam construindo. Um mundo onde ele não precisaria lutar apenas para ser visto como humano. Exatamente 2 semanas após o incidente, Luciana Costa retornou à Clínica Feminina Alto Prado. Desta vez, não como paciente, mas como palestrante convidada. O auditório estava lotado. Médicos, enfermeiros, recepcionistas e até mesmo a diretoria completa. Mariana Almeida, a presidente do Conselho Ético, fez questão de apresentá-la pessoalmente, um gesto simbólico de reconhecimento que não passou despercebido. Luciana ajustou o microfone com calma, sua barriga de quase 7 meses agora mais proeminente sob o vestido vermelho. Seus olhos percorreram o ambiente, encontrando rostos conhecidos. Alguns desviaram o olhar, outros a encararam com respeito recém-descoberto. "Estou aqui hoje não para apontar dedos",
começou ela, mas para construir pontes. Sua voz ecoou pelo auditório silencioso, carregando a força de quem transformou dor em propósito. Entre a plateia, Daniela, a recepcionista, mantinha os olhos baixos. Ao seu lado, outros funcionários que testemunharam sua humilhação pareciam desconfortáveis. Não havia sinal do Dr. Roberto, afastado permanentemente após a conclusão das investigações internas. O que aconteceu comigo neste mesmo prédio não foi um caso isolado, continuou a gestante. E foi o reflexo de um sistema que normaliza o julgamento baseado na cor da pele. Enquanto falava, acariciava suavemente a barriga, um gesto que sublinhava o que estava realmente em jogo: o futuro. João observava da primeira fileira, orgulhoso. O vice-diretor do Departamento de Justiça havia recusado sentar-se no palco. Hoje era o momento dela, não dele. Luciana compartilhou estatísticas sobre discriminação em ambientes de saúde, mas foram seus relatos pessoais que capturaram verdadeiramente a atenção de todos. Ela descreveu o frio na espinha ao ouvir a porta da sala de segurança se fechando, a sensação de invisibilidade quando suas palavras eram ignoradas. "Não estou aqui por vingança", afirmou com serenidade. "Estou aqui porque acredito que podemos fazer melhor." Ao final da palestra, olhou diretamente para a plateia, sua postura ereta transmitindo dignidade inabalável. "Não queremos favores, só respeito. E a certeza de que nossos filhos não herdarão o silêncio que nos foi imposto." O auditório inteiro se levantou em aplausos. Mariana, visivelmente emocionada, anunciou novas políticas antirracismo e um canal permanente para denúncias. Enquanto descia do palco, Luciana recebeu abraços de enfermeiras e até mesmo um pedido de desculpas sussurrado de uma das seguranças que estivera presente naquele dia. A transformação estava apenas começando, mas cada passo era significativo. Ao sair do auditório de mãos dadas com João, Luciana sabia que sua voz havia finalmente sido ouvida. Na escadaria da Clínica Feminina Alto Prado, sob o sol de Belo Horizonte, Luciana Costa segurou o microfone com mãos firmes. Seu corpo carregava não apenas seu filho de 6 meses, mas o peso de gerações silenciadas. A multidão se estendia pela rua, cartazes erguidos, rostos atentos. Jornalistas posicionavam suas câmeras enquanto ela ajustava o vestido azul marinho, o mesmo tom que usara no dia da humilhação, agora ressignificado como símbolo de resistência. João permanecia ao seu lado, os dedos entrelaçados aos dela em apoio silencioso. O vice-diretor do Departamento de Justiça Federal havia arriscado sua carreira ao expor publicamente o caso, mas o brilho em seus olhos revelava que nenhum cargo valeria o preço do silêncio. Quando seus olhares se cruzaram, comunicaram sem palavras o orgulho de terem transformado dor em luta. Mariana Almeida observava da entrada da clínica, seu semblante sério refletindo a transformação institucional que agora liderava. Atrás dela, funcionários recém-treinados assistiam ao evento que marcava a implementação do novo protocolo de acolhimento. Entre eles, alguns rostos demonstravam genuíno arrependimento, outros, mera conformidade. "Estamos aqui hoje não para celebrar uma vitória individual", começou Luciana, sua voz amplificada pelos alto-falantes. "Estamos aqui porque cada pessoa merece atravessar aquela porta com dignidade." Ela apontou para a entrada da clínica, o local onde, semanas antes, havia sido tratada como intrusa. A multidão aplaudiu quando ela mencionou as novas políticas de treinamento antirracista e os canais de denúncia implementados em dezenas de estabelecimentos médicos pelo país. Representantes de outras clínicas assinavam publicamente o compromisso com as novas diretrizes. "O que aconteceu comigo não foi exceção, foi regra", continuou, sua voz ganhando força. "Mas agora, cada mulher negra que entrar naquelas portas terá ferramentas para ser ouvida." João apertou sua mão quando ela fez uma pausa para respirar.
O homem que havia exigido as imagens de segurança agora testemunhava sua esposa reescrever a história daquele lugar. Luciana olhou diretamente para as câmeras, sabendo que suas palavras alcançariam milhares. Nós não vamos mais desaparecer para deixar vocês confortáveis, declarou com voz firme. Não pedimos privilégios, exigimos respeito. E nossos filhos nascerão sabendo que têm direito a existir plenamente em qualquer espaço. Cada palavra ecoou pela avenida, reverberando nos prédios e nos corações presentes. Quando terminou seu discurso, o aplauso veio como onda, inundando a escadaria. Aquele momento não marcava apenas o fim de uma batalha pessoal, mas o início de uma nova era, onde o silêncio não seria mais a única opção para sobreviver.